E agora a gente fala do caso da mulher que foi presa depois de agredir a filha, uma criança de 11 anos em Cariacica. Olha só, as imagens foram gravadas por policiais que foram chamados pelos vizinhos. Eles então filmaram tudo por uma báscula da casa ao lado ali da família, né? Ao lado da casa dessa família. A mãe aparece no primeiro vídeo agredindo a menina de apenas 11 anos. Começa aquela agressão verbalmente, com vários xingamentos, por ela ter cortado o próprio cabelo. Desesperada, a menina grita, pedindo para a mãe parar. Em seguida, a imagem mostra a criança sentada em uma cadeira, levando vários tapas no rosto, puxões de cabelo. E as agressões só param, gente, quando a avó vai ali e entra no meio para tentar separar, acalmar, né, aquele momento. Um motivo tão banal, meu Deus, olha isso. A gente precisa aprender a educar os nossos filhos sem violência. Aí a gente para pensar, imagina os traumas que vão ficar nessa criança. E vale lembrar que nós, pais, mães, né, nós somos o espelho para os nossos filhos, né? O que eles aprendem com a gente, eles podem reproduzir no futuro. Então vamos bater um papo sobre esse assunto tão importante. Aqui no nosso estúdio, eu recebo a psicóloga Gisele Martins. Gi, obrigada pela sua presença mais uma vez. A Rose Freitas, que é mãe, Rose Soares, perdão, que é mãe, tem um adolescente, não é isso? Não, um jovem, né? 19 anos. Verdade, 19 anos, jovem. Isso aí. E também a Essione, que é mãe de 6 filhos, né, Essione? Com várias faixas etárias, de 23 até um bebê, não é? Qual é o seu sentimento quando você vê uma cena como essa? Você como mãe e se depara com um comportamento desse? Tristeza, né? Eu tenho 6 filhos e, para mim, são presentes, né? Os filhos são presentes que a gente recebe, né? E a gente tem o papel de cuidar, de zelar, né? De ensinar. E o ensino não é com agressão, não é com violência, né? Então, assim, é triste. E para você, Rose? Assim, eu sempre fui contra, né, a violência, né, a bater, né? Sempre fui. Eu acho, assim, que nada que uma conversa, né, a gente tem que ensinar eles a realidade da vida, dialogando, mostrando um castigo, né, tirar o que eles gostam, mas violência, eu não gostaria de apanhar, né? Então, eu não vou bater. Seu filho de 19 anos, como é que você fez para corrigi-lo nos momentos, né? Que a gente sabe que todas as fases da infância até a juventude, na vida adulta também, a gente sabe que eles às vezes erram, às vezes acertam. E na hora de corrigir? Eu tive muita sorte, né? Que meu filho foi um filho muito bom para mim, então assim, como ele era um menino muito obediente, muito bom, mas às vezes ele fazia as coisinhas de criança. Eu já deixei ele de castigo, deixava sem o jogo. Lá em casa tinha um combinado, não deixa eu chegar no 3. 1, 2, eu chegava no 2. E assim, botava para dormir, sim, muito. Sempre respeitou? Nunca deixou eu chegar no 3. Era do 1 ao 3, né, que eu contava, né? Aí, ele sempre, assim, foi um menino muito bom para mim, sempre. Ele brincava, quietinho, tranquilo. Nunca precisei de bater nele. Bati nele uma vez quando ele era pequenininho e eu fui dar um tapa na bunda dele. Fui dar um banhozinho nele e estava a marca dos meus dedos. Eu falei, meu filho, o que é isso aqui? Eu sabia o que era, mas ele falou assim, não sei, mamãe. Depois daquilo, nunca mais eu consegui. Eu tive coragem de encostar um dedo nele, assim, entendeu? E criei ele assim, na base da conversa, ensinando tudo que eu aprendi que os meus pais me ensinaram. Entendeu? Gisele, o que na verdade a gente acaba ensinando para os nossos filhos ao tentar corrigi-los de forma agressiva, de forma violenta? Boa tarde. Boa tarde. Roberta, nós ensinamos a violência. Nós não podemos normalizar a violência, seja ela em que esfera for, seja ela com o cachorrinho que eu tenho em casa, com o gatinho que eu tenho em casa, seja ela com uma criança, entre os pais, entre os membros da família. A violência é clichê dizer, mas é real. A violência gera violência. E quando os pais tentam, aí eu vou dizer a palavra, tentam educar os filhos batendo, agredindo, essa criança cresce
também normalizando a violência e vai reproduzir isso lá na frente entre os seus pares, entre aqueles com quem ela vai conviver. Só que às vezes os pais não vão lembrar que às vezes o filho é muito agitado, é muito agressivo. Às vezes lá, né, com 19 anos, 20, 30, você fala, nossa, mas meu filho é tão agressivo, ele é tão esquentado. Será que os pais vão lembrar que lá com 2 aninhos, 8 aninhos, batia no filho? Às vezes espancava o filho? Eu tenho pacientes, Roberta, que relatam que com 5 anos levaram um tapa no rosto. E eles não esqueceram até hoje. Mas a gente em nenhum momento está dizendo aqui que não é para corrigir os filhos. Não, né? Se eles de forma alguma. agirem de forma errada, aí o que a gente também precisa aprender é como corrigir de maneira assertiva, Sim. de maneira que não gere esse trauma e que possa danificar o comportamento dessa criança no futuro. É né? um tema que diverge opiniões, né? Existem aqueles que acham que bater funciona e que bater não funciona. Corrigir é amor. Toda criança precisa ser corrigida. Isso é fato. Não se pode criar uma criança fazendo tudo aquilo que ela quer, agindo da maneira que ela quer. Ela quer comer biscoito na hora do almoço, pode comer. Ela quer dormir sem tomar banho, pode ficar. Não quer ir para a escola, não vai. Não quer tomar vacina, não toma. Não, nós precisamos corrigir os nossos filhos, as nossas crianças, mas é corrigir de maneira assertiva. E o que é corrigir de maneira assertiva? É com diálogo, é com amor. O filho precisa ter o respeito dos pais, não é ter o medo dos pais, mas é o respeito. Quando o pai ou a mãe diz assim, o meu filho só me respeita quando eu bato nele. Então, ele não respeita. Ele tem medo de você e é diferente. Então, sentar para conversar, se abaixar, se for uma criança ali de 2 aninhos, 5, que é pequena, se abaixa para conversar com aquela criança, fala firme com a criança o porquê dela não poder fazer, né, o comportamento que ela está tentando empreender, conversar de maneira firme, olhando nos olhos. E o que é muito efetivo, Roberta, é o quê? Tire aquilo que a criança gosta. Olha, você vai ficar sem o seu joguinho, você vai ficar sem ter contato com aquela amiguinha essa semana, porque você desobedeceu o papai, desobedeceu a mamãe, bateu no irmão. A consequência, né? A consequência. Às vezes, quando a criança é maiorzinha, não as pequenas, mas ali a partir dos 5, 6 anos, sentá-la num cantinho e dizer, querida, pense sobre o que você fez. Você acha que foi bom ter batido no irmão? Fala para a mamãe. Fazer com que a criança pense e reflita sobre os atos que ela teve. Agora, a gente sabe que existem crianças e mais crianças. Vamos para a Essione, que ela tem várias gerações ali na casa dela, né, Essione? Cada filho tem um comportamento diferente. Certamente deve ter aquele que é mais fácil de te obedecer e aquele que já tenta te enfrentar um pouquinho. Sim. Tem? Como é que você lida com esse que bate um pouquinho mais de frente com você? Tudo tem que ser no diálogo mesmo. Eu tenho a de 17, por exemplo, ela tem um temperamento forte, ela gosta de dialogar, ela não aceita você. Para você falar com ela, você precisa justificar por que você está falando aquilo, e aí ela te questiona. Sempre foi assim, desde pequena. Mas o diálogo funciona com todos eles? Sempre a gente tem que sentar e conversar. E já tem um outro, que é o de 15, que ele já é, assim, obediente, assim, em tudo. Que falou, ele já... Você fala com ele 10 vezes para ir em determinado lugar e ele vai. Ele não é do tipo que vai, mas por quê? Mas fulano, tem fulano aí para ir, né, e tal. Ele não é assim. Mas é do temperamento dele também, né? Agora, a gente sabe que nós, pais, mães, nós também somos seres humanos. É claro que tem hora que a gente está no calor da emoção e aí a gente precisa aprender a se controlar, né? Vocês também já se pegaram assim, meu Deus, me ajuda. Eu tive uma experiência domingo, né? Nós somos
uma família de pessoas cristãs, né? E a gente ia para o culto. E eu falei com ele que a gente ia para o culto e ele não quis ir, me respondeu, falou um monte de coisas comigo, desabafou, eu ouvi, deixei ele em casa, não obriguei. Eu assim, tem algumas pessoas que não gostam, não concordam comigo, mas na minha casa eu assim não obrigo, eu ensino a eles a quererem ir participar, estar conosco na igreja. E ele não quis ir. Mas quando eu cheguei em casa, fui para o culto, cheguei em casa, ele estava mais calmo, mais tranquilo. Então, nós conversamos, né? E aí eu pude entender os motivos que ele não estava se sentindo bem de ir. Então, assim, é importante, pelo menos para a gente lá em casa, é importante o diálogo, né? Eu já tenho uma de 4 anos que tem coisas que ela não entende, mas aí eu tenho que exemplificar para ela. Igual um dia desse ela pegou a bebezinha de bracinho para trás. E aí eu fui, não pode fazer assim, porque machuca, porque dói, né? Eu não posso ir lá e bater nela porque ela pegou a irmãzinha de qualquer jeito. Tá aprendendo aos poucos, né? Eu é que tenho que ensinar e explicar para ela. Gisele, daqui a pouquinho você vai ensinar pra gente, então, como que nós podemos manter o controle da situação, mesmo naqueles momentos que o sangue ferve com os nossos filhos, mas a gente precisa, sim, ter o controle dessa situação. Mas antes, o advogado da mãe deu entrevista e disse que ela confessou que houve, sim, um excesso. Nem de brutalidade, né? Se trata aqui de um excesso da mãe que, a depender do que ângulo que está se vendo, vai tratar como uma brutalidade. Foi talvez um acúmulo de tudo que vinha acontecendo. A mãe já tinha sido chamada na escola porque a criança estava dormindo em sala de aula, que a criança levava celular escondido para a sala de aula, e ontem a criança simplesmente cortou o cabelo, então danificou o cabelo todo. E aí, talvez, no modo mais coercitivo de corrigir a criança, talvez tenha se excedido. Mas ela confessou que ela se excedeu. Sim, ela confessou que ela se excedeu na correção da filha. Vou conversar agora com o advogado da família, Dr. José Eduardo Coelho, famoso Zedu, que está sempre com a gente aqui no programa. E ele vai explicar para a gente, né, o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente sobre casos como esse. Zedu, boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todas vocês que estão aí no estúdio. Boa tarde aos queridos telespectadores aí do seu maravilhoso programa, viu, Roberta? Roberta, vamos lá, vamos ser objetivos. O Estatuto da Criança e do Adolescente é bastante enfático por considerar a criança como pessoa humana em processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos. E proíbe expressamente qualquer tratamento cruel ou degradante. Tratamento cruel ou degradante é aquele tratamento que humilhe a pessoa, que coloque a pessoa numa situação de humilhação ou que ameace gravemente, né, que ridicularize essa criança. E quando a gente vê isso no Estatuto da Criança e do Adolescente, por evidente, isso tem um motivo, né, Robert? Se a gente considera a criança como um ser humano em desenvolvimento, evidentemente que a gente não pode falar de um desenvolvimento saudável quando alguém está sendo humilhado, agredido, quando alguém está sendo tratado com crueldade. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe não só aos pais, como a qualquer autoridade que empregue desses métodos como forma de coerção, como forma de criação, né, de correção da criança. Não quer dizer que não possa se corrigir a criança. Mas lembrar sempre que toda autoridade é simbólica, né? Porque a autoridade que se exerce sobre a criança é a partir de um simbólico. Quando você, em vez de exercer a sua autoridade, você precisa agredir, as palavras não dão conta, tem alguma coisa errada nessa relação, né? E aí, quando você vê uma criança, por exemplo, como essa moça, essa menina que está sendo exibida aí, que já vinha apresentando, eu ouvi atentamente a fala do advogado da mãe, ela já vinha apresentando alguns sinais. Essa menina está precisando de uma atenção, de uma escuta um pouco mais apurada. Porque se ela já vinha demonstrando alguns sintomas no ambiente escolar, se ela já vinha, de alguma forma, manifestando aí o que me parece ser um pedido de socorro, de atenção, quando nada, né? E o Estatuto da Criança prevê, inclusive, a possibilidade de medidas protetivas para assegurar que ela tenha esse desenvolvimento saudável, sem agressão, sem humilhação. E
E o que pode acontecer com essa mãe de agora em diante, Edu? Dependendo da circunstância, Roberta, ela pode até perder a guarda e se apurar que as situações são ainda mais graves, pode perder até o poder familiar dessa criança sem prejuízo de eventuais sanções criminais, se for o caso, né? Porque ninguém tem o direito de agredir ninguém, ainda mais criança. Isso aí é um agravamento da hipótese, né? E qual que é o entendimento da justiça quando a gente pensa em corrigir e quando a gente pensa de que talvez houve sim um excesso? Qual que é a dose que a justiça usa para avaliar casos como esse? Bom, vamos partir do pressuposto, Roberta, que a agressão, o tratamento cruel, o tratamento humilhante, ele não é aceito em hipótese alguma. E nós temos sempre que lembrar uma coisa que a gente fala com uma certa constância. A criança é considerada vulnerável pelo simples fato de ser criança. Então, quando você faz algum tipo de agressão ou humilhação, ou tratamento cruel ou degradante a uma criança, você está incorrendo no ilícito criminal. Então, a justiça tem que ser severa com relação a esse tipo de coisa. Por quê? Porque não é só porque está na lei. É porque a nossa sociedade, através do pacto firmado na Constituição Federal, entende que a criança é de ser protegida. Então, se a criança é de ser protegida, compete às autoridades adotarem concretamente as medidas necessárias para a proteção dessa criança. Perfeito, Edu. Obrigada pela sua participação com a gente aqui no Fale Espírito Santo, sempre explicando muito bem aos nossos telespectadores, né, sobre como funciona a justiça, principalmente nos casos de família envolvendo crianças. Obrigada, viu, pela sua participação. Aqui no nosso Facebook, como a Gisele disse, é um tema que divide muita opinião, né? As opiniões. A Clara Campos diz: revoltante, eu apanhei muito quando criança, sofri muito, as marcas ficam. Por isso, sempre preferi conversar, dar castigo do que bater. Acho errado. Se resolvesse, cadeia não estava lotada. Tem mais comentários aqui. A Luana Assunção já pensa ao contrário. Ela diz: boa tarde, Roberta. Apanhei até os 16 e nem por isso morri. Tenho uma filha de 15 anos que não quer mandar em tudo, né, em todos, e isso eu não aceito. Acho que ela quis dizer que quer, né, que na verdade quer mandar. O mundo está deseducado, né, nossos filhos. A amizade é uma coisa que ajuda, mas também tem umas que estragam. Sussu Santos também participa. Gostaria de saber por quê a geração da década de 70, 80 e até mesmo 90 foram criados debaixo de chinelo, não vou falar a marca aqui, que a mãe escreve, mas ela falou debaixo de chinelo, não são agressivos e precisam de psicólogos, né? E nem precisam de psicólogos. E também não agridem os filhos. Será que essa geração de hoje não está faltando um pouco mais de liberdade aos pais? Enfim, a gente está vendo aqui que divide opiniões. Antes de você falar sobre isso, só quero saber, você foi criada apanhando? Essione? Sim. Apanhou muito? Bastante. Isso te deixou algum trauma? Fica, né? Fica. É um dos motivos pelo qual hoje eu não sou dessa maneira com os meus filhos. Você falou aí sobre a questão do controle, né? Eu tenho um temperamento explosivo, mas eu procuro, no momento da ira, eu não vou falar com eles ali na hora, porque eu não acho que vai ser produtivo. Você já se conhece, você se retira do ambiente, então? No domingo mesmo ele falou, eu ouvi, eu fui para o culto e quando eu voltei a gente conversou, já estava tudo tranquilo. Aí, ó, a mãe aqui já arrumou a técnica dela. E você, Rose? Como você foi criada? Eu levei uma surrinhas assim, mas não é culpa minha, tá, gente? Sempre fui uma boa filha. Meu irmão aprontava e corria, fugia e eu ficava lá porque... E assim, mas nunca foi com violência, foi com amor, foi corrigida com amor, entendeu? Tanto pela minha mãe quanto pelo meu pai. Não é bom na hora, mas assim, nunca senti trauma por isso. Acho que devido a ser corrigida com amor, né? E aí, Gisele, respondendo principalmente os nossos telespectadores que trazem, né, essa memória da forma que eles foram criados e como a gente viu aqui os comentários, e nem por isso morri. Então, pode ser, não morreu. Mas alguns traumas, eles só vão se dar conta, a pessoa só vai se dar conta através de um processo terapêutico. Ela não percebe que alguns comportamentos são advindos
desse processo de agressividade que ela recebeu na infância, na adolescência ou às vezes na juventude. Só com a terapia, pensando sobre si, refletindo sobre os seus comportamentos, é que o sujeito vai compreender e dizer: ah, então quer dizer que hoje eu estou funcionando desta forma e me comportando dessa forma como reflexo do ambiente que eu vivi enquanto criança? E aí a gente vai perceber só isso dentro da terapia. Então, não é tão claro. Ah, eu não tenho nenhum trauma. Será? Não é tão claro. Então, a pessoa precisa entender assim. Às vezes, a pessoa se dá conta. Outras vezes, precisa de ajuda profissional para compreender que há, sim, um trauma. Gi, nosso tempo já acabou, mas só deixa uma dica. No calor da situação, como é que a gente mantém controle? No calor da emoção, não faça nada. Nada. Está muito nervoso, com as emoções à flor da pele, está explodindo, não faça nada. Fale com a criança que você vai conversar com ela depois. Afasta ali se for alguma situação de perigo. Lave o rosto, sobretudo aqui as têmporas, com uma aguinha bem gelada. Respira fundo, se regula emocionalmente e depois retome a correção com a criança. Mas se está muito nervoso, não faça nada, porque a chance de errar é muito grande. A chance de repente, ali, cometer excessos é muito grande. Então, isso a gente chama na psicologia de ação oposta. Está ali com uma emoção aflorada, faça uma ação ao contrário do que o impulso da sua emoção está te pedindo. Ficou complicado? Deixa eu explicar. Isso que eu ia falar, dá um exemplo na prática pra gente. Vou dar um exemplo. Você está com raiva, quer bater? Qual é a ação oposta de bater? Não bater. Está com vontade de dar um grito ali com aquela criança tadinha no ouvidinho dela. Qual é a ação oposta de gritar? Silêncio. Falar baixo. Os pais que praticaram, que ainda têm essa atitude, mas que estão mudando essa consciência, dá tempo ainda de reverter esses possíveis traumas na vida de uma criança? Então, dependendo da idade, dá tempo. Senta, dialoga, traz para perto, conversa. Sabe por quê, Roberta? Uma criança, ela não é levada de uma hora para outra. Ela não é sapeca de uma hora para outra. Ela já vem ali desde 1 aninho, né? 9 meses, 8 meses, com alguns comportamentos. Então, a correção precisa ser ali desde pequenininha. Mas dá tempo. Seu filho tem ali 8 anos, 9 anos, 10 anos. Traz para perto. Começa a inverter. Chama para o diálogo, para o amor, para comportamentos, para fazerem as coisas juntos, tipo brincar, cozinhar, e isso vai te aproximar muito mais do seu filho. Perfeito. E está aqui 2 exemplos de que é possível sim, com diálogo, com correção, na medida certa, é possível sim educar os filhos dessa maneira, viu?